Todo mundo aí? Caiu aqui porque alguém entrou aqui com a minha senha. Aí por isso que caiu aqui. Mas já voltamos. Deu aqui que alguém entrou usando essa senha aqui. Peraí. Vamos lá, voltando aqui, ó. Oi. Tá tudo bem aí? Todo mundo aí? Pensei. Tá, eu caí aqui porque alguém entrou usando a minha senha aqui e me desconectou. Mas aí agora já tá tudo bem. Pelo menos eu acho, desconectou. né? Foi ela que desconectou. Ah? Foi ela que desconectou, sem querer. Não sei se foram vocês não. Geralmente é algum professor. Mas vamos ver aqui se tá tudo bem. Ó, então aqui, ó. Até dentro do nosso corpo, do nosso organismo, existem órgãos que precisam mais de água do que outros órgãos, né? Então, a água dentro do nosso corpo vai depender, a água no meio ambiente, né? Vai depender de várias coisas, né? Vai depender da espécie utilizada, né? Estudada, vai depender do metabolismo dos órgãos, né? Por quê? Nosso organismo, quem precisa mais de água, os rins ou o dente? O que vocês acham? Os rins ou o dente precisam mais de água? Os rins ou o quê? Dente. O rim. O rim precisa de muito mais água do que o dente. Não que o dente não tenha água, tem água, tá? Mas os rins vão precisar de mais água, até porque o rim, a função do rim é filtrar o sangue para transformar em água, tá? Quando a gente vai fazer xixi lá no banheiro, foi o sangue que entrou no rim e foi filtrado para eliminar as substâncias tóxicas, tá? A urina nada mais é do que isso. O sangue que foi filtrado para eliminar as substâncias tóxicas. Então, a água ali tem muita importância para cada indivíduo, tá? Não é só em relação à hidratação, hidratar o corpo, não é só em relação a isso, não. A água, ela é solvente universal, tá? O que é solvente universal? Ela tem a capacidade de dissolver qualquer substância. Pode demorar, tá? Demorar anos, pode demorar dias, pode demorar minutos, tá? Mas ela tem essa capacidade de dissolver substâncias, né? A água ela também tem como função, que não está falando aqui, mas de transporte de nutrientes. A água, dentro do nosso organismo, que é o sangue, né? Que está presente no sangue, ela transporta e facilita a ocorrência de reações químicas. Por quê? Ela faz com que as moléculas, né, consigam uma chegar próxima à outra para fazer a reação química. Tá? Então, ela tem um papel importante de transporte, regulador térmico e lubrificante nas articulações. Como é que a água vai regular a nossa temperatura do corpo? Professora? Oi. Quem tá a senhora tinha parado aí mesmo? É que a ligação tinha caído. Eu parei aqui, ó. Tinha parado aqui. Aí já voltei, já falei daqui e estou continuando. Obrigada. Tá? Como é que a água vai regular a nossa temperatura? Tá? A água regula a nossa temperatura através do suor. Suor faz com que regule a nossa temperatura do corpo. Tá? Por quê? Quando está quente, a gente sua mais. Quando está frio, a gente retém mais a água, a gente não sua tanto. Né? Então, a água tem essa função de regular a temperatura. No nosso corpo, a nossa temperatura corporal é em torno de 36 graus e meio, quase 36, né? Essa é a temperatura do nosso corpo.
indo para o deserto do Saara, a nossa temperatura vai ser a mesma, porque nós somos seres homeotérmicos, nossa temperatura não vai mudar, tá? A nossa temperatura só vai mudar se a gente estiver com febre, se a gente estiver com alguma infecção, tá? Porque a infecção é uma forma, a febre, né, é uma forma que o nosso sistema imunológico tem de mostrar que tem alguma coisa errada. Então, ela vai aumentar a temperatura, tá? Para mostrar que está as células ali, nossos soldados ali se comportando para que a gente fique curado, tá? Então, ela só vai aumentar a temperatura dessa forma, tanto para mais quanto para menos, tá? Nossa temperatura pode ser tanto uma febre, tá? Mostrando que tem alguma infecção, como uma hipotermia, mostrando que os órgãos estão entrando em falência, tá? Falência que eu estou falando é que os órgãos não estão funcionando bem e a gente está quase morrendo, tá? Então, a água tem esse poder. Para regular nossa temperatura, tem que suar, tá? E como lubrificante nas articulações. Articulações é o quê? A junção de dois ossos. Junção de dois ossos para a gente fazer movimentos, tá? Então, a água, ela fica ali, através de um líquido, que a gente chama de líquido sinovial, e ela fica ali lubrificando as articulações, tá? Apresenta a propriedade de capilaridade. O que é isso? Quem está com o microfone aí, gente, por favor, desabilitar aí, porque está dando interferência aqui. Aí está dando, está ficando ruim aqui. Anderson, Lincoln, vê aí quem é que está para desabilitar. É o Anderson Maltou. Lincoln também estava. Aí qualquer barulhinho que vocês fazem aí, aqui já aparece. Capilaridade ali consegue elevar-se dentro dos tubos finos. No caso, os tubos finos ali são os capilares, tá? Elas conseguem manter um nível mais elevado para conseguir fazer a distribuição de nutrientes, de gases, tudo dentro do nosso organismo, tá? Então, a água, aqui está a molécula da água, né? Todo mundo conhece, que é o H2O, né? H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tá? Fórmula da água aqui. Isso aí vocês veem mais em química, né? A gente vai ver umas fórmulas aqui, mas só para vocês terem uma noção, mas essas fórmulas aí vocês vão ver mais em química do que em biologia aqui. Apresenta grande importância sobre o ponto de vista biológico, né? Através das suas propriedades físico e química. Lembrando, biologia, né, está sempre ligado à física e à química, sempre, tá? Calor a gente fala muito em física também, calor específico, fala em química, né? Então, ali, o calor específico, ele vai atuar no equilíbrio da temperatura da célula, né? Então, a célula, para ela estar em equilíbrio, por que ela tem que estar em equilíbrio? Tem que estar em equilíbrio para funcionar tudo perfeitamente. Então, esse calor específico, essa especificidade que a gente chama, faz com que as células não mudem drasticamente de temperatura, né? E com isso elas funcionem normalmente. Porque se mudar drasticamente a temperatura dela, vai afetar o metabolismo celular, tá? Igual quando a gente tem febre. Se eu aumentar muito a minha temperatura, 40, 42 graus, né? Nossa temperatura é 36, mais ou menos. Eu vou lá para 40, 42 graus. As minhas células não funcionam normalmente mais. Meu metabolismo celular, ela pira, eles piram, tá? Então, eles não vão conseguir funcionar normalmente. Aí, por causa dessa febre alta, a gente pode convulsionar, várias células podem morrer, né? Então, por isso que é importante manter o calor do nosso corpo naquela temperatura ideal, que é mais ou menos 36 graus, tá?
Poder de dissolução. Poder de dissolução, como a gente já viu antes, é aquele poder dissolvente, tá? Que as células, a água, ela dissolve as substâncias. Por que dissolve as substâncias? Porque tem algumas reações químicas que ocorrem em solução, né? Solução é o quê? Substâncias com uma densidade maior, tá? Que de uma certa forma, depois que isso ocorre, depois que essa reação química ocorre, ela tem que desaparecer, né? Então, como é que ela vai desaparecer essa solução? Através do poder de dissolução que a água gera, através do poder dissolvente que a água que gera, tá? Tem aquele ditado, vocês estão me vendo, que agora me deu aqui que minha internet está instável, estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Sim. Ah, tá. Sim, Minha sim, internet apareceu aqui, internet instável. Sim, sim. Então, tá. Sim. O que acontece? Não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviram? Sim. Sim. Todo mundo já ouviu, né? Sim. É um ditado antigo, Sim. mas né, até hoje a gente fala. Então, isso aí é bem de acordo com isso que a gente está falando aqui, do poder de dissolução. Né? Pode demorar um pouquinho, tá? Mas a água consegue dissolver as substâncias, né? A água e o meio ambiente também, né? Vai demorar muito, né? Porque tem algumas substâncias que são jogadas no meio ambiente que demoram anos, 500 anos, 800 anos, mas na hora ele vai desgastar, né? E a tensão superficial da água. A tensão superficial são as moléculas agrupadas, né? Na superfície da água, né? Elas se aderem muito forte, tem uma adesão muito forte na superfície da água. Essa tensão superficial aí é o que permite, às vezes, né, alguns insetos, sendo bem leves, ter aquele poder de caminhar sobre as águas durante um tempo bem pequenininho, tá? Então, essa tensão superficial é o quê? As moléculas com carga que vão se aderir, essas cargas fazem com que elas essas cargas se aderissem muito fortes às moléculas de água, né? E faz com que o inseto consiga, né, caminhar um pouquinho sobre a água e não afunde, tá? Eu não sei se vocês já viram, antigamente tinha um programa chamado Pânico, né? E tinha uma brincadeira lá que eles faziam, que era justamente para essa tensão superficial aí. As pessoas tinham que sair correndo e tentar caminhar sobre a água, tá? Ninguém conseguiu, né? Mas se conseguisse caminhar sobre as águas... Ah, eu lembro. Lembra? Se conseguisse caminhar, porque isso daí também vai variar do peso da pessoa também, né? Mas por que isso acontece? Porque em um determinado momento, as moléculas da água, elas se aderem muito fortemente, como se fosse quase, não é uma substância sólida, porque a água está em estado líquido, né? Mas elas ficam muito aderidas. Então, alguns insetos, até por causa do peso, conseguem caminhar rapidamente, também não é devagar não, porque se for devagar já quebra essa adesão das moléculas. Consegue caminhar muito rapidamente pela água, tá? E aí, nesse Pânico, eles fizeram isso. Vários artistas e tudo faziam isso, mas acho que poucos, não sei se alguém conseguiu, não lembro, conseguiram caminhar, mesmo que pouco, dá essa impressão, né? Que estão caminhando sobre a água, tá? Por causa dessa... Professor. Hã? É o quê? Já conseguiram. Conseguiram? Já então, mas é muito conseguiram, pouquinho. Eu não lembro quem foi, mas eu lembro que eu via
e que eu lembro que algumas pessoas, mas muito pouco mesmo, conseguiram fazer isso, ter essa impressão que andaram sobre a água, por causa dessa tensão superficial da água, que a molécula das águas ficam muito aderidas. Eu já sou de rato. É de acordo com o peso e é de acordo com a velocidade também, tá? Eu não consigo fazer isso se eu for andar devagar, não vou conseguir fazer isso. Eu vou interromper essa então eu vou conseguir, tô levinho. Então, é de acordo com o peso e de acordo com a velocidade. Tá? Quem é que tá levinho aí? Cauã? Quem falou? Eu, pô, tô levinho. Não. E, ó, pratica aí a velocidade, que aí consegue. Vai afundar. Ó, a gente tem aqui também substâncias inorgânicas ali, que são os sais minerais. Tá? Sais minerais ali, vocês conseguem ver a maioria deles aí na tabela periódica. Tá? Se vocês estudam lá em química, não sei se vocês estão estudando, provavelmente vocês estão estudando isso em química. Tá? As substâncias inorgânicas, que são os sais minerais, lembrando, substâncias inorgânicas são duas, tá? Água e sais minerais, certo? Os sais minerais ali, a gente não tem uma função propriamente dita, porque são vários sais minerais diferentes e cada um com sua função. Então, eu não posso dizer que os sais minerais têm uma função só. Não posso dizer isso, porque eu tenho vários sais e cada um com uma função diferente. Potássio ali, ó, contração muscular. Ele que faz a contração principalmente do coração e dos músculos, né? Porque o coração é um órgão musculoso, um órgão que tem músculo. Então, tudo que a gente precisa de contração muscular, a gente depende do potássio, tá? Quando a gente está lá na academia, está puxando ferro, lá a gente está utilizando o tempo todo, a gente está produzindo potássio porque é responsável pela contração muscular. Isso quando a gente está ativando, tá? Mas mesmo sem ativar, o nosso coração está batendo, está utilizando potássio, os nossos rins eles estão contraindo, a nossa traqueia está contraindo, então está utilizando sais minerais, tá? Fósforo, né? Está presente nos ossos e nos dentes para dar mais rigidez, né? Nos ossos e nos dentes. Ferro está dentro da hemácia, que é responsável pelo transporte gasoso, né? E o ferro é o que está dentro dela e é o que faz esse transporte. Tá? Essa molécula de ferro que está dentro das hemácias, que são células vermelhas, são responsáveis por fazer esse transporte de oxigênio. Enxofre está presente nas proteínas. Sódio, impulso nervoso. O sódio está mais ligado ao sistema nervoso, tá? Porque ele, juntamente com os neurônios ali, vai fazer com que as nossas informações cheguem ao cérebro, né? E tragam a resposta para o nosso corpo, tá? Ela tem que chegar a informação através dos neurônios até o cérebro e o cérebro responde mandando a gente fazer alguma coisa, tá? Magnésio, coenzima. Coenzima ali são as enzimas que têm a facilidade de se ligar a outra, tá? Então, o magnésio aqui, ele faz essa ligação entre as enzimas, que são proteínas, tá? Então, cada um ali tem uma função diferente. Então, os sais minerais, a gente não pode dizer que tem uma função só específica, porque cada um tem uma função diferente, tá? Cadê? Aqui a gente tem mais alguns, né? Presentes nas formas de íons, dentro e fora da célula. Potássio, ali são as nomenclaturas dele na tabela periódica, né? K, né? E sódio Na. Promove o equilíbrio osmótico entre as células. O que é equilíbrio osmótico? Osmótico é o equilíbrio da água. Então, ele promove o equilíbrio da água entre o meio intracelular e o meio extracelular, tá? Ele que faz essa ponte, né, que a gente chama. Estou precisando de água, deixa eu entrar. Não estou precisando de água, tem que deixar ela sair. Então, ela que vai
ele que vai, né, eles que vão promover esse equilíbrio de água. Os fosfatos ali, que são os fósforos, né, compõem a molécula de adenosina trifosfato. O ATP aí, ATP é molécula de energia, tá? Durante a respiração, a gente produz ATP. Durante a digestão, que a gente faz através da comida, né? Digestão extracelular, a gente também produz ATP, que vai ser utilizado na respiração, tá? Ferro compõe as moléculas de hemoglobina, que vai transportar o oxigênio, que a gente já viu lá. Magnésio compõe as moléculas de clorofila. Moléculas de clorofila está onde? Nos vegetais, tá? Aqui tem alguns outros minerais, né? Que a gente já viu um de lá, só vendo outros aqui. Cálcio compõe os ossos, auxilia na coagulação sanguínea e na contração muscular. Essa é a função do cálcio, tá? Na coagulação sanguínea, a gente também vai ver que tem uma vitamina muito importante, tá? Que é a vitamina K, que também faz parte da coagulação sanguínea. Além das plaquetas, que são fragmentos de células, além do cálcio e além da vitamina K, né? Todos esses aí fazem parte, auxiliam na coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? Evitar que a pessoa fique sangrando até morrer, tá? Então, esses 3 elementos aí estão no nosso organismo, facilitando a nossa vida sem a gente nem saber, tá? As coisas acontecem dentro do nosso corpo e a gente nem sabe o que está acontecendo. Isso quando ele está funcionando normalmente, quando ele está funcionando em equilíbrio. A gente só passa a saber que tem alguma coisa diferente quando o nosso corpo não está funcionando em equilíbrio. Quando eu estou com febre, quando eu estou com dor, quando eu estou com meu coração acelerado, aí eu sei que tem alguma coisa errada, tá? Fora isso, meu corpo está em equilíbrio comigo mesmo, tá? É lógico que tem algumas doenças que não dão sinais, ou dão sinais tão imperceptíveis que a gente nem imagina que seja, né? Aí depois de um tempo que a gente tem um diagnóstico, que a gente vai fazer o exame, aí a gente vai ver, poxa, mas realmente eu senti isso, mas não dei muita importância, né? Mas o nosso corpo, ele sempre sinaliza, tá? Que está acontecendo alguma coisa ruim, tá? Tem alguma coisa errada ali, sempre vai sinalizar. E o cloro ali promove o equilíbrio ácido-básico do organismo. Ácido básico é o quê? É o equilíbrio do pH, tá? pH é o potencial dos hidrogênios, a gente já estudou. Potencial ácido, pH vai até 6. Potencial básico é de 7,5 lá em diante até 14, né? Por quê? Tem algumas substâncias que sobrevivem em ambiente ácido. Tem algumas substâncias que sobrevivem em ambiente base, né? Que é ambiente alcalino. Tipo, o espermatozoide só sobrevive em ambiente alcalino, em ambiente básico, tá? Se, de repente, o espermatozoide estiver em um ambiente ácido, ele vai morrer, tá? Por isso que durante a ejaculação, durante o processo de relação sexual, o homem, né, ele antes de ejacular, ele libera uma substância meio aquosa, transparente, meio viscosa, né? Aquela substância que ele libera antes é justamente para tratar ali a uretra, porque a uretra, o pH da uretra, ela é ácida, tá? Se o espermatozoide, no momento da ejaculação, passar por ali, naquela substância ácida da uretra, que é comum nela, ele vai morrer, tá? Então, esse líquido que o homem produz antes da ejaculação é justamente para preparar a uretra, tornar a uretra
essa base, né, para o espermatozoide poder passar vivo, normal, sem nenhum problema, tá? Então, quem controla, quem promove esse equilíbrio ácido-base é o cloro e os carbonatos, tá? Essa regulação entre o que é ácido e o que é base dentro do nosso organismo. Agora a gente tem ali as substâncias orgânicas. Lembrando, substâncias inorgânicas são moléculas menores. Está vendo aqui, ó? Potássio é molécula menor. Sódio, Na, pequenininha. Ferro, Fe, magnésio, Mg, tudo molécula pequena, tá? A água, que a gente viu, que a fórmula da água é H2O, tá? Então, tudo fórmula pequena. Professora. Oi. Fábio, quem falou? Cuidado pra senhora não passar da hora aí e a aula não ficar gravada, pelo amor de Deus. Não, tá gravando aqui. Daqui, quando chega 10 minutos, eles me avisam que tá faltando 10 minutos. Já tá gravando aqui. Então. Tá? Não tem problema não. Então, as substâncias inorgânicas, o que acontece? São menores, né? Uma estrutura menor, e não tem ali, não sei se vocês observaram, não tem carbono na sua estrutura, tá? As substâncias orgânicas, elas já são substâncias maiores, uma fórmula maior. Aqui, ó. CN, H2N, ON, aqui, ó. Uma fórmula bem maior, tá? E tem carbono na sua estrutura, tá? A gente tem como substâncias orgânicas os glicídios, os lipídios, glicídios, carboidratos e açúcares é a mesma coisa, tá? Tem literatura que fala glicídio, tem literatura que fala carboidrato, açúcares só usam como exemplo, tá? Mas sempre é glicídio ou carboidrato. Então a gente tem os carboidratos, tem os lipídios, tem as vitaminas, tem as proteínas e tem os ácidos nucleicos, tá? A gente vai começar aqui pelos glicídios. Glicídios, a principal função dos glicídios é energia para a nossa célula, tá? A principal função dos glicídios, que são os açúcares, os carboidratos, é dar energia para a gente, para a célula imediata. Tudo que fala de energia imediata, a gente está falando de glicídio, tá? Tem papel estrutural, porque nas células, né, são formados também por bioglicídios, né, por algumas moléculas de glicídios também são formadas pela célula, tá? A gente vai ver glicídios, lipídios, proteínas, tudo são formados, as células necessitam disso para a formação delas, tá? E matéria-prima para a biossíntese de outras biomoléculas. O que é biossíntese? A síntese de alguma proteína, a síntese de alguma substância. Síntese é o quê? Juntar, né? Então, ela tem como matéria-prima, ela é uma como é que eu vou dizer? Ela é um dos componentes para que essa junta de moléculas, né, se realizem, para que essas moléculas consigam interagir entre si, tá? Mas nada disso, né, é tão importante como a energia imediata para a célula, tá? Porque ela só consegue fazer esses outros papéis, tanto estrutural como matéria-prima para a biossíntese, se ela gerar energia para a célula. Se ela não puder gerar energia para a célula, nada disso acontece, tá? Então, a principal função, quando a gente fala em glicídio, em carboidrato, é gerar energia para a célula, imediata, tá? A gente tem ali alguns exemplos, né? Monossacarídeos são sacarídeos mais simples, com menos moléculas de glicose, de carbono, tá? Aqui a gente está vendo que essa daqui, que é a glicose, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui tem 6.
tá? Então, a gente vê aqui que a monossacarídeo tem menos moléculas de glicose, tá? E a gente tem como exemplo glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. Ribose e desoxirribose são açúcares, tá? São açúcares dos nossos ácidos nucleicos. Quem são nossos ácidos nucleicos? O RNA e o DNA, tá? Então, a ribose, que é um tipo de glicídio, está presente no ácido ribonucleico, que é o RNA. E a desoxirribose, né, que é um tipo de glicídio de carboidrato, está presente no DNA, tá? DNA é o quê? Ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico, tá? E esses dois ácidos têm açúcar, tá? Na composição deles. Ali a gente tem oligosacarídeos, são formados a partir da ligação de 2 ou mais monossacarídeos. Eu tenho 2 ou mais, isso aqui é um monossacarídeo, tá? Um só. No oligosacarídeos, eu tenho ligações, tipo, ligo a glicose com a frutose, tá? Eu ligo a galactose com a frutose. Eu pego essas duas moléculas aqui, ó, essas duas substâncias aqui e ligo uma na outra. Fica uma molécula muito maior, tá? Aqui a gente tem algumas estruturas químicas, né? Para biologia, isso daqui vocês não vão precisar gravar, não, tá? É só a título de curiosidade. Mas na química, que vocês vão estudar provavelmente essas fórmulas aí, né? Vocês vão ter que gravar, tá? Quer dizer, gravar, não sei como é que vai ser, provavelmente vocês vão precisar estudar ali mais a fundo, tá? Polissacarídeos são formados por inúmeros monossacarídeos, tá? E eles são insolúveis em água. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? O amido são formados por mais ou menos 1.400 glicoses, 1.400 moléculas de glicose, tá? A celulose, mais ou menos 4.000 moléculas lá de monossacarídeo, aquele que a gente viu lá no início. Glicogênio, mais ou menos 30.000 moléculas de glicose. Aqui, ó, além da energia imediata, que a gente tem, que a gente fala sempre, ele também tem função de reserva de energia, tá? E aqui onde a gente pode encontrar, né, o amido, nas raízes de caule de semente. O amido, ele só pode ser encontrado em vegetal, tá? Tem uma característica importante dele. Só pode ser encontrado em vegetais. A celulose, parede celular das células vegetais. Não só nas células vegetais, não, tá? Porque as bactérias, ela também tem parede celular, composta de celulose, tá? E glicogênio aqui, ó, células do fígado e do músculo. O glicogênio é muito importante para o músculo, porque é ele que vai fazer com que o músculo contraia e relaxa, tá? Durante ou atividade física, ou mesmo sem atividade física, durante o processo dos órgãos mesmo internos que precisam fazer contração e relaxamento, como é o caso do coração, tá? Aí a gente tem ali, ó, amido, né, produzido na fotossíntese dos vegetais, que eu falei antes, o amido é produzido através dos vegetais, tá? Não tem o amido produzindo da carne do boi, não tem, é só vegetal. Aí a gente tem a mandioca e a gente tem a maisena, né, o amido de milho, né, ele já está propaganda ali, né, mas é o amido de milho, tá? Os glicídios aqui, ó, principal componente da parede celular, não é digerida pelos humanos. Aqui, ó, parede celular, essa parede aqui externa, tá? Eu tenho a membrana celular, que é uma parede mais interna, e eu tenho a parede celular aqui, ó, que envolve toda a célula do vegetal. Para quê? Para dar sustentação ao vegetal.
Aqui é como se tivesse tirado essa parte aqui, ó, da parede celular, para vocês verem que dentro, né, antes dela, tem a membrana plasmática, tá? A parede celular, ela só está presente nos vegetais, tá? No reino Monera, são as bactérias, e nos fungos, tá? Nos animais, eu não tenho parede celular, eu só tenho a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Então, aqui a gente tem a célula vegetal, com os cloroplastos, com o núcleo, com o nucleolo aqui dentro, com o retículo endoplasmático, aqui, ó, bem grandão, perto do núcleo, a gente tem o vacúolo, né? A mitocôndria aqui, que é responsável pela energia. Eu tenho os cloroplastos aqui, que são responsáveis pela fotossíntese, né? Pela captura de energia através do sol, porque é uma célula vegetal, tá? Que também é composto por glicídios, porque tem celulose na parede celular, tá? A parede celular aqui é rica em celulose, que é um glicídio, tá? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo acompanhando bem, perfeitamente? Tá tranquilo. Ó, eu vou aqui interromper. Tem um menino todo rabiscado aqui, ó. Eu vou ver quem é que está aqui, né, na chamada de vocês, para poder eu anotar, tá? Lembrando aqui, tem alguém que tem um nome diferente aqui? Não, né? Todo mundo com um nome bonitinho aqui. Quem tiver com um nome diferente aí, depois muda, porque senão vocês vão ficar sem receber a chamada, tá? Vocês vão ficar sem presença. Então, não coloquem nunca o nome aí que vocês costumam colocar errado, né? Tem uns que colocam aí reconectando, né? Ô, professor, isso é meu tá escrito Cauã Medeiros? Hã? Tá. Não entendi. Opa, tá escrito Cauã Medeiros no meu, achei que ainda tava escrito Cauã Gostosão. Tinha botado Cauã Gostosão, foi Ô, mal. delícia, Cauã gostosão. Olha como é que é abusado esse menino. Que acha, né? Oh, meu Deus. Ah, tá, Cauã Medeiros já, tá? Tá bem. Vem cá, tu cortou o cabelo, Cauã? Cortei mesmo, professora, vê Ou legal. tá... Tá parecendo que deu, velho. Ih, cortou mesmo. Caraca, o que eu dei? Piolho? Não, tá doido. Régua máxima. Ah, ficou legal também. Gostava dos dois. Obrigado. Ficou bem, Satisfaz. tá? Ó, vou encerrar aqui, tá? Semana que vem a gente se vê. Não esqueçam de fazer os exercícios, porque vocês têm até semana que vem. Semana que vem eu vou dar baixa quem fez os exercícios. Professora. Vale. Ok. Quem falou? Professora, dá mais um tempo. Dá mais um tempo Um tempo de quê? da tua aula. Mas não dá, porque é só 40 minutos. Todos só tem 40 minutos. É por causa até aqui pelo Zoom mesmo, tá? Mas qualquer dúvida vocês coloquem lá que a gente tira dúvida, tá?